Olá, querido, olá, querida. Vocês foram chamados por Jesus? Vocês têm uma missão? Tá, então, se isso é verdade, precisamos entender urgentemente 4 pontos, pelo menos. Há uma palavra que já comissionou você, e o comissionamento é pregar o Evangelho. E ela diz todas as formas, todas as maneiras como você deve pregar o Evangelho. Segundo ponto, você tem que agir debaixo de uma palavra que você já recebeu, então você vai ser guiado ou guiada pelo Espírito Santo, ser discipulado por alguém que já passou também por esse caminho. Não queira andar com quem não conhece o caminho, não vale a pena. Terceiro ponto, compreenda como se move o mundo espiritual. E quarto ponto, se oponha a tudo que é o sistema mundial, a cultura mundial, porque ela vai te afastar da palavra de Deus. Isso é fato, tá? Então, entenda, primeiro ponto, que há uma palavra de comissionamento para você, que é pregar o Evangelho. Jesus, no capítulo 1 de Atos, verso 2, diz que até o dia em que foi recebida em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Olha só, então já há mandamento. Aproveite essa oportunidade de cumprir o mandamento de Jesus. Cumpra esse ID, não postergue. Você já tem uma palavra, você não precisa fazer curso, não precisa se preparar, não precisa perguntar, não precisa tirar dúvida, não precisa ter visão, não precisa ter sonho a respeito. Um anjo vir do céu, o mandamento já está dado. Eu não tenho mais que esperar, tá? E a palavra do Senhor em Ezequiel, que é um livro de muito juízo, Ezequiel capítulo 14, verso 4, diz que quando nós deixamos os nossos desejos fluírem, isso se torna idolatria. É o meu desejo, não é a vontade de Deus, não é o que Ele mandou eu fazer, é o que eu desejo. Eu começo a fazer provas, então eu faço daquilo uma idolatria, e ela enche o nosso coração. Nesse ambiente de idolatria, Deus irá nos julgar dentro desse ambiente de idolatria, tá? Ou seja, se você escolheu, se você quer outra palavra que não seja o comissionamento do Senhor Jesus, então tudo que acontecer na sua vida não é mais responsabilidade dele, é responsabilidade sua. Por que eu caí? Por causa da sua idolatria. Por que eu pequei? Por causa do desejo do seu coração. Por que não deu certo? Porque você escolheu esse caminho. É a ideia, é a prova ocorrida com o próprio rei Ezequias, né? Ezequias, quando chega à vontade de Deus para ele deixar essa vida e descansar com o Senhor do seu trabalho, ele tinha acertado. O que aconteceu? Ele deixou que o seu ego, que a sua idolatria, que a sua egolatria, que a pena dó contra si mesmo, mudasse os planos de Deus para a sua vida. Foram os piores anos na sua vida. Bom, esse é o primeiro ponto. Entender que há uma palavra de comissionamento sobre mim, e essa palavra de comissionamento é pregar o Evangelho, não tem outro. Você tem que pregar o Evangelho. A sua vida é para pregar o Evangelho. Você casou para pregar o Evangelho para alguém, para viver o Evangelho com alguém, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho. Então, os chamados por Deus são diferentes, não é igual ao mundo, tá? Você tem serviço, tem profissão, você tem ordenamento, você tem palavra e deve caminhar por ele. Querida, segundo ponto, agir debaixo de uma palavra. Agir debaixo de uma palavra, que é essa que você recebeu, ide por todo mundo, esse é o mandamento da igreja, tá? É ser guiado ou guiada pelo próprio Espírito Santo. Ser discípulo, ser uma discípula. Em Josué capítulo 1, verso 9, o Senhor diz a Josué, não te mandei eu? Ou seja, agora tenha força, eu já mandei. Para Jeremias, capítulo 1 também, verso 7, o Senhor diz, não diga eu sou uma criança, não me venha com desculpa. Tá? E, finalmente, em Marcos 16 e 15, nós vemos o Senhor Jesus dizendo,
aos seus discípulos. E você e eu somos discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ah, mas e se aparecer serpente, escorpião, se aparecer demônio, e se no trabalho eu tomar alguma coisa venenosa? Ó, o veneno fará dano algum para você. Se o demônio vier, expulsa, porque eu estou com você, você está debaixo de uma palavra, está debaixo de uma cobertura. Se você beber alguma coisa mortífera, ela também não vai fazer dano algum. Por quê? Porque você está debaixo de uma palavra poderosa. É diferente se você estiver debaixo das suas escolhas. Em Mateus capítulo 28, verso 20, ele promete: eu vou estar com vocês todos os dias até se acabar a história. Tá? E nós temos que entender que essa palavra, que nós agimos debaixo dela, ela também nos manda, em Lucas capítulo 9, do verso 23 a 26, quem quiser ser discípulo, quem quiser cumprir com excelência essa palavra, tem que negar-se a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz diária, a sua luta, que a luta vem também para te melhorar e seguir a Jesus, tá? Então, quando você está debaixo de uma palavra, não é qualquer trabalho, não é qualquer coisa que está fazendo. Porque se você fizer algo da sua mente ou com métodos, volto a bater nessa tecla, cumprir métodos, cumprir livro, uma tabela que escreveram, querido, Deus dá palavra específica a pessoas específicas. Deus coloca propósitos e trabalha o propósito dele, cada vida tem um propósito. O rio tem um propósito, o mar tem outro propósito, o lago tem outro propósito, o peixe tem um propósito, a baleia tem outro propósito, você tem um propósito. Então, quando Deus te chama, você anda e caminha e o seu trabalho, tudo que você faz tem relevância. Quer saber se você está fora da vontade de Deus? É quando você começa algo e para. Você nunca conclui aquele trabalho. Você não se torna relevante no que está fazendo. Então, mas quando Jesus está com você, quando você cumpre o mandado dele, então as suas conquistas não são suas, são eternas e elas são relevantes. Tá? Agora, em se falando de conquista, as suas conquistas materiais, que nós temos sim, irmãos, que trabalhar, temos que cuidar da nossa família, mas uma coisa não pode atrapalhar a outra, tá? E eu falo até com certo conhecimento de causa, porque todo o tempo que eu pastoreei, eu tinha trabalho e tinha uma família para cuidar, mas isso não impediu de que criasse a família e que eles fossem tementes a Deus e que servissem a Jesus e que amassem ao Senhor, meu Deus, tanto quanto eu amo. Eu tenho uma necessidade de pregar o Evangelho. Eu preciso de pregar o Evangelho. Eu preciso gerar identidade cristã. Eu preciso gerar valores cristãos. É por isso que nós estamos aqui nesse vídeo. É por isso que você está me ouvindo. Porque nós precisamos ter uma identidade. A partir da nossa família, nós já geramos identidade. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, se você não seguir, se você não souber por onde ir, se for pelos caminhos do seu coração, se for pelos caminhos da sua cabeça, você nunca vai fazer um serviço efetivo, porque juntos, conforme Atos 2 e 1, é que Deus nos abençoa. Dá uma olhada lá em Atos 2 e 1. Estavam todos no mesmo lugar. Tinham todos o mesmo propósito. A igreja tem que ser assim. Ela está trabalhando debaixo de uma palavra. Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Eles tinham ali alguém, uma palavra, tinham pessoas, tinham irmãos, eles iriam cumprir isso. Então, primeiro ponto é eu entender que eu já tenho direcionamento. Segundo ponto é que eu estou debaixo da palavra desse direcionamento. E o terceiro ponto, ter a compreensão de como o mundo espiritual se move. Queridos, em Efésios capítulo 6, verso 12 em diante, já está escrito ali que a nossa luta não é visível, não é contra a carne e o sangue, mas ela é real. Então eu vejo muitas vezes irmãos lutando contra irmãos, com ciúme de outros irmãos,
Na verdade, a nossa luta são contra principados, potestades, nos lugares espirituais, está acima de nós. Ah, mas eu não vejo, pastor, eu vejo o meu irmão não me cumprimentando, cantando o hino que eu canto, tomando meu espaço, mas ele não é o seu inimigo, ele está simplesmente avançando. O mundo espiritual, ele se move e move realmente. O diabo, ele quer, irmãos, você quer compreender como o mundo espiritual se move? Ore. Deus começa a revelar para nós, ele tenta nos embaraçar, tomar o nosso tempo. Irmãos, a moeda mais cara desse momento é o tempo e a atenção. A mídia investe milhões, eu diria bilhões de dólares para roubar a tua e a minha atenção. São times de futebol, são séries, são novelas, são tantas coisas que tomam o nosso tempo, é o trabalho, até mesmo o ativismo espiritual, muito trabalho, me envolvo demais no trabalho da igreja e perco a comunhão com Deus. Eu me envolvo com o trabalho do Senhor e perco a comunhão com o Senhor. Eu me envolvo com o trabalho de Jesus e perco a comunhão com Jesus. E isso também é uma artimanha do mundo espiritual se movendo contra nós. Ele quer nos embaraçar, nos traumatizar, nos machucar com pessoas que nos ferem com palavras, tá? Então, esse é o agir do mundo espiritual. É mudar a nossa prioridade, o nosso foco. Eu vejo hoje pessoas, às vezes por causa de um filho, de uma filha, às vezes por causa de um trabalho, perde a comunhão com Deus, deixa de fazer a obra de Jesus. Lembra que você foi chamado? Lembra que você está debaixo de uma palavra? Lembra disso? Então você não está embaixo do seu foco de vida. Você está embaixo de um foco espiritual. Você está embaixo de um chamado de Deus. Você está embaixo de um mandamento bíblico. Eu não quero passar mais de 15 minutos esse vídeo, então gostaria de ir para o quarto e último ponto. Se você é chamado por Deus, se você anda debaixo de uma palavra e tem compreensão de como o mundo espiritual se move, então tem o quarto ponto. Você deve se opor à cultura do mundo, não ser envolvido por ela. Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos amoldar, nos ajustar com esse mundo, mas sim ser modificado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Não se conforme com esse mundo, não ande como esse mundo. Ah, ele faz, eu também posso fazer. Ah, aquele anda, então também eu posso andar por ali. Aquele comprou, eu também vou comprar. O desafio da internet eu vou fazer também, porque aquele fez. Agora estamos tem modismos que o diabo, ele age, ele aproveita uma situação para trazer modismos para a igreja. Então, o caso acontecendo lá em Rio Grande do Sul, aquilo tem uma razão, aquilo tem um foco, Deus está tratando com o Brasil, e nós temos avisado, mas as pessoas agora elas divagam e começam a chorar, as percas, a entrar em discussões infrutíferas que não levam a nada. O diabo tira o teu foco. Então, a cultura, o que acontece de momento, é que vai fazer você viver o seu dia, você comer, dormir, descansar ou se irritar por causa do que está acontecendo. Então, tenha um foco bíblico, não se perca com o mundo, não seja levado com o mundo. Você precisa entender que nós temos uma palavra que nos comissionou, ela nos chamou a pregar o Evangelho. E nós vamos agir debaixo dessa palavra, guiado pelo Espírito Santo e discipulado com alguém que vale a pena. Um homem, uma mulher de Deus que esteja debaixo da autoridade de Deus. E terceiro, ter a compreensão do mundo espiritual. Ele quer tirar o teu foco, ele quer te cansar, ele quer fazer você desistir. E por último, não se amolde à cultura desse mundo. Você é diferente. E você é amada. E você é amada. Eu espero mais. Até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Um abraço.